Olá, sejam muito bem-vindos ao meu cantinho. Para quem eu não conhece, meu nome é Amanda, muito prazer. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês como foi o meu processo de estudos para passar na Microsoft como engenheira de software. Bom, eu já contei sobre a minha trajetória em outros vídeos, então eu quero compartilhar com vocês um pouco de como foi o meu processo de estudo. Para começar com material de estudos, eu li dois livros principais, que foi o Cracking the Code Interview e o Coding Programming Interviews Exposed. Eu vou colocar aqui, eu não me lembro o título exatamente. No primeiro, ele tem muitos exercícios e eu acho que o livro mais famoso para você estudar para uma entrevista dessa é o Cracking the Code Interview. Recentemente eu sorteei o Cracking the Code Interview, que é um livro dessa grossura, uma caneca e um bullet journal para um dos inscritos, e a Bruna ganhou. Parabéns, Bruna. Ela sempre me mandava mensagem ali no Instagram e foi tipo, eu fiquei muito feliz quando ela foi sorteada, porque algumas pessoas aqui eu vejo que estão sempre vendo o vídeo e estão sempre comentando, e isso me faz muito feliz. Então eu gostei que foi um inscrito que estava aqui há algum tempo e eu fiz o sorteio ao vivo no Instagram, tá bom? Foi a primeira vez que eu fiz um sorteio, mas deu tudo certo. E eu quero trazer mais sorteios aqui pro canal, então se você não é inscrito, já se inscreva. Então, voltando, o Cracking the Code ele tem mais exercícios e são exercícios bem difíceis. Então, quando eu comecei a estudar o Cracking the Code Interview, eu lembro que já me deu um desespero, porque eu ia lendo as perguntas e eu não tinha ideia de como resolver. Se você já pegou o livro e se sentiu da mesma forma, calma, fique tranquilo ou tranquila que vai dar tudo certo, tá bom? Normalmente, o que tá faltando aí é um pouquinho de teoria na estrutura de dados e dá um pouquinho uma olhadinha lá atrás. Mas vamos lá. O segundo livro, que é o Coding Interviews Exposed, ele tem um pouco mais essa teoria. E é uma teoria mais voltada, assim, para quem já aprendeu, mas tá só relembrando. Então, ele dá uma pequena introdução de cada estrutura de dados e, por exemplo, manipulamento de strings, que é outra coisa que eu falo muito em estrutura de dados, mas tem algumas outras coisinhas que podem cair numa entrevista, como a manipulação de strings, e também coisas mais voltadas à programação orientada a objetos. Então, esse segundo livro foi bom para eu dar uma revisada nas estruturas e também entender melhor a complexidade de cada uma e complexidade de memória, qual é melhor para cada situação. Então, foi uma boa parte de teoria, mas os exercícios mais estavam no Cracking the Code Interview. Como eu estava fazendo as aulas juntos, eu não tinha tanto tempo para estudar porque já estava puxado o mestrado com uma outra matéria de programação chamada Projeto de Algoritmos, que eu vou chegar lá em como isso me ajudou também. Mas eu olhava os problemas do Cracking the Code e eu meio que tentava pensar qual que era a lógica exatamente de programação que eu tinha que fazer, mas não necessariamente tentava resolver todos os exercícios que apareciam ali. Faz sentido? E isso porque eu já estava fazendo bastantes exercícios na aula que eu estava fazendo de projeto de algoritmos. Porque uma das coisas importantes que você tem que aprender não é só entender qual que é a resolução do problema. Às vezes você olha um problema e você já pensa, isso daqui é um negócio de busca por profundidade, isso daqui é um negócio, é uma pilha, isso aqui é uma fila e etc. Só que tem uma grande diferença entre você ter uma noção geral de como resolve o problema e você realmente começar a escrever código para resolver o problema, principalmente quando você está fazendo um código em um editor de texto que não te dá aquele Ctrl Space para você preencher as coisas, ou ainda quando você está escrevendo à mão. Então, é importante você fazer muitos exercícios, porque assim você vai conseguir traduzir melhor o que está na sua cabeça para o papel, para a tela, enfim. Então, nessa matéria de projeto de algoritmos, o professor focava muito na linguagem C. Então, a gente tinha uma teoria melhor de como que o C funcionava mais internamente, como que era o gerenciamento de memória, por que a gente tem que ficar desalocando e alocando memórias quando vai programar em C. Então, esses conhecimentos extras eu acabei trazendo para a entrevista, por exemplo, eu vou implementar desse jeito, porque assim o C funciona, o alocamento de memória funciona assim, então vai ser melhor. Coisas desse tipo. Eu acho que não é essencial, mas é meio que um extra, assim, você saber algumas curiosidades, algumas coisas da linguagem que você está usando, porque mostra que você praticou bastante nela. E como eu falei em um vídeo anterior, estude e treine na linguagem que você se sinta mais confortável, mas estude e treine bastante ela, porque na hora da entrevista você não vai estar preocupado com sintaxe, porque por mais que o entrevistador, na grande maioria das vezes, não vai se importar, se tiver com uma sintaxe errada ou você não lembrar da função que faz certa coisa, isso tá tudo bem. Eu acho que quando você não lembra,
dá um nervoso a mais, sabe? Assim, você fica um pouco mais nervosa porque você fica, ai, eu não lembro de como que é a implementação desse método. Se você acha que isso não aplica a você, tudo bem. A minha regra geral é treinar bastante na linguagem que você vai escolher fazer a entrevista. E aí, nessa matéria de projeto de algoritmos, além de ter todas essas teorias sobre a linguagem de programação C, sobre complexidade de algoritmos também, a gente teve um negócio bem intenso sobre complexidade de algoritmos. Não necessariamente tive que usar todos esses conhecimentos que eu aprendi lá em profundidade na entrevista, mas era um bom conhecimento para ter. É sempre bom ter um conhecimento de complexidade de algoritmos, tá? Complexidade de tempo, complexidade de memória, porque o entrevistador é bem comum de perguntar qual é a complexidade do seu código, até porque quando você está fazendo um código para larga escala, o que acontece em Big Techs é que tudo é usado, não tudo, mas uma boa parte do seu código é usado para ser entregue em larga escala. Ou seja, complexidade é importante. Quando você está fazendo alguma coisa para a faculdade, até então todos os seus projetos e trabalhos da faculdade, você provavelmente não precisou ficar pensando muito em complexidade. A não ser que você está trabalhando com Big Data e esse tipo de coisa. Caso contrário, talvez você não precise se preocupar muito. Quando você vai para uma Big Tech, as chances de o seu código ser rodado em larga escala é grande, ou seja, você precisa considerar a complexidade e na entrevista eles provavelmente vão te perguntar isso e é bom que você saiba. E bom, nessa matéria, além de todos esses conhecimentos teóricos, também teve muitos exercícios, mas muito mesmo. Esse professor ele usava uma média harmônica. Para quem não conhece média harmônica, é terrível. Basicamente, qualquer zero que você tira impacta a sua média de uma forma muito negativa. Então, você pode tirar um 10, mas se você não fez um trabalho, a sua média vai ser uma bosta. Então, era uma matéria muito chata nesse sentido e tinha muitos exercícios. Algum desses exercícios eu acabei colocando no meu GitHub, então eu vou colocar o link aqui embaixo. O meu GitHub, desculpa gente, ele está abandonado, tá? Mas ele tem algumas coisas que eu fiz nessa minha vida de programadora. Então, tem algum desses projetos. E se vocês forem lá na minha página do GitHub e olharem nesse projeto, vocês vão ver que tem algumas imagens no repositório que basicamente informa se a minha solução foi completa ou não, porque esse professor ele tinha um sistema que você enviava os seus códigos e eles passavam por uma série de testes para ver se o seu código passava ou não. Alguns desses projetos, alguns desses exercícios eu não consegui fazer 100%, porque tava uma loucura, tá? Bom, então para recapitular, porque eu acho que meu processo de pensamento foi muito louco nesse vídeo, me desculpem, tá? Mas vamos recapitular. Eu li 2 livros principais, Cracking the Code Interview e Coding Interviews Exposed, Programming Interviews Exposed, eu não me lembro desse título. O Cracking the Code eu consegui ver vários exercícios, que foi onde que eu entendi quais são os exercícios que são perguntados em entrevistas. Eu não necessariamente implementei um monte de exercícios do livro, porque eu já estava fazendo uma matéria que estava tirando toda a minha alma. Além disso, com o Coding Interviews Exposed, eu consegui ter uma memória melhor das estruturas de dados, complexidade e tudo mais. E além de só ver a teoria de novo, eu também implementei essas estruturas do zero. Todas as estruturas de dados, implementa do zero, faz um programinha bem simples ali com cada estruturinha para você entender melhor. Faz um algoritmo de busca de profundidade, busca em largura, pilha, fila, faz todos esses exercícios. E o LeetCode eu não conhecia na época, mas ele vem sendo referenciado várias vezes aqui no canal e por outras pessoas que fizeram a entrevista da Microsoft. E até o Rodrigo, ele deu uma dica muito boa de LeetCode. Eu vou colocar o vídeo aqui porque é muito bom mesmo. O meu período de estudos total para me preparar para a entrevista foi em torno de 3 meses que eu consegui ler esses 2 livros, fazer exercício e fazer essa matéria de projeto de algoritmos. E os livros eu lia quando dava. Então, eu tinha as minhas matérias lá e sempre que dava um tempinho eu estudava. O Cracking the Code Interview, ele é bem grandão, porém a maioria dele são exercícios, não tem tanta teoria, então dá pra ir rápido se você não vai focar em cada exercício do livro, tá? Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me deixa aqui nos comentários como que vocês costumam estudar, às vezes pode dar uma ideia aqui pra outras pessoas. E é isso, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. E até o próximo vídeo. Tchau!